Boa tarde a todos, sejam super bem-vindos à nossa live de hoje, que traz uma convidada muito especial para dialogar conosco sobre o socioemocional. Aqui a Norte Rios promovendo no dia 6 de fevereiro, e falta pouco para a nossa nova Norte Rios, a nova identidade. E falta também bem pouquinho para que a gente consiga aí bater a nossa meta de inscrições nesse canal. Então, vem para cá conosco. Para a tarde de hoje, nós temos a convidada especial, ela que é especialista em educação socioemocional, idealizadora da abordagem pedagógica de educação transcomportamental. Ela é graduada em História pela Universidade Estadual do Ceará, com formação em psicologia transpessoal. Que bagagem incrível! Ela é professora de História e Arte, é psicoterapeuta e educadora emocional. E lá vem ela conversar conosco, professora Isa Magalhães, o nosso super boa tarde. Vem para cá com a gente. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, nesse momento que eu acho tão interessante, para falarmos de um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, né? Então, vamos começar o nosso papo, que é um papo, na verdade, né? Exatamente, e a professora Isa, gente, ela é escritora com mais de 20 títulos, ela vai nos trazer toda essa história, né? E ela é autora de projetos educacionais. Ela é sócia-diretora da LUDES, que vocês vão conhecer, né? Conectem aí, conheçam, porque tem tudo de bom para que a gente consiga desenvolver o socioemocional, tá? Então, esse aqui é a nossa professora Isa Magalhães. No ano de 2020, nós tivemos aí um grande desafio com a pandemia, em que muitas escolas precisaram fazer o atendimento aos alunos e também para as famílias, não é? E trazendo o nosso diálogo para hoje, nós percebemos que é necessário que a gente se prepare para esse atendimento, não é, professora Isa? E aí, para que esse sucesso aconteça na aprendizagem, todos nós devemos iniciar esse nosso estudo do socioemocional para nos preparar e também receber os alunos. Você concorda, professora? Claro, né? É muito importante nós entendermos que nós estamos vivendo um momento diferente, né? Ninguém se preparou para essa pandemia. Ela aconteceu, nos pegou todo de surpresa, e principalmente uma das áreas mais atingidas foi a educação, né? Porque de um momento para outro as aulas tiveram que ser suspensas. Os professores, nós, professores, eu não estou em sala de aula, né? Mas me coloco como professor, tivemos que nos reinventar de uma hora para outra, assim, sem a menor preparação, nem emocional, nem técnica, nem, enfim, né? E essa preparação, ou aliás, esse momento que nos pega tão de surpresa, claro que isso causa um estresse tremendo, né? Uma ansiedade em todos. Eu acho que está todo mundo estressado, está todo mundo ansioso. Nós, seres humanos, nós somos seres, né, que nós precisamos de um certo controle na nossa vida para que nós tenhamos segurança, para que nós vamos nos sentir melhor, né, para que a gente possa se sentir melhor. Então, diante de uma situação dessa, onde nós não temos a menor certeza de absolutamente nada, a única certeza que temos é que está uma loucura total e que ninguém sabe o que vai acontecer também esse ano, né? Então, a gente vem de um ano muito difícil, e até que chegue a vacina, também será um ano não tão fácil, né? Eu prefiro colocar dessa forma. E claro que isso, como eu já coloquei, vai nos dando uma ansiedade muito grande, preocupação e principalmente algumas emoções como medo. O medo e a raiva, né? Aliás, tem 3 emoções muito, muito básicas nesse momento, tá, Elaine? E os nossos, e as pessoas que estão assistindo. O medo, a raiva e a tristeza, que são 3 emoções básicas. E aí é importante eu colocar algo. Antes de desenvolvermos as competências socioemocionais, nós precisamos educar as nossas emoções. As emoções são a base da educação socioemocional. E aí é que entra todo vamos dizer assim, uma confusãozinha, né, hoje dentro da escola, fora da escola também, tá, gente? Não é só dentro da escola. Mas dentro da escola, porque, de repente, nós temos aí a BNCC, né?
cobrando, ou nem cobrando, indicando, porque não é uma cobrança, mas indicando um conteúdo onde vem as competências socioemocionais como um ponto importante de interligação das disciplinas, e os professores estão assustadíssimos também com mais essa demanda, né? Uma demanda que nós não somos preparados para isso. Na faculdade, olha que a gente... Aliás, falar de competências socioemocionais é algo muito novo. Então, na minha época, nós tínhamos disciplina de psicologia, né, da faculdade, mas ninguém falava de competências socioemocionais de forma nenhuma. Nós falávamos de outras questões, né? Mas, no dia a dia, nós sabemos, pela nossa própria prática, né, que isso vai sendo desenvolvido ou vai emergindo, né, durante as aulas, nos comportamentos, nas relações, em sala de aula, fora de sala de aula, professor com aluno, aluno com entre seus pares, enfim, né? E daí, realmente, a pandemia chegou e trouxe isso, assim, de uma forma, um avalanche, né? Diz assim, bom, agora vocês vão ter que trabalhar com essas questões, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. E aqui estamos nós, né? Tentando, eu brinco muito, eu digo assim, tentando trocar pneu com carro andando. Né? Que não é exatamente. Né? É complexo, não é? Tudo que vem ocorrendo em 2020, que agora vem se tornando em 2021 todo desafio, e que as escolas, para que tenham sucesso em 2021, vão precisar fazer essa parceria com a família, trazer a família para pertinho, não é? E aí, como que nós podemos acolher os alunos e as famílias agora em 2021? Bom, nós estamos aí com várias propostas, principalmente o ensino híbrido, né? E que ainda ninguém está sabendo direito, porque as aulas realmente, pelo menos aqui no Ceará, vai começar agora mesmo. Alguns já começou, outros vão começar um pouco mais no final do mês, enfim. Então, existe uma série de propostas que nós ainda não sabemos direito o que é que vai funcionar, o que é que não vai funcionar, porque, como eu coloquei, nós estamos aprendendo com toda essa situação que está acontecendo, né? É uma aprendizagem conjunto, família, escola, alunos, estamos todos, eu também costumo dizer, estamos todos na mesma tempestade. Cada um passos diferentes, mas a tempestade é a mesma, de certa forma, para todo mundo. Então, assim, existem algumas regras que eu acho que a primeira dica que eu poderia dar, gente, é o diálogo, tá? A comunicação, ela é fundamental, em regras claras do que a escola vai oferecer, do que a escola não pode oferecer, e qual é a parceria que a família pode fazer nesse momento com a escola. Então, é importante que a escola chame a família, não mais apenas nas histórias das reuniões de pais. Das reuniões, exato. Mas agora com algo mais profundo, que é dizer o seguinte, bom, ok, família, estamos todos juntos, e qual é a solução, quais são as ideias que vocês também trazem para nós? Porque eu acho que agora as decisões são conjuntas, as decisões mais do que nunca são colaborativas, né? E também ouvir os alunos. Eu acho que se fala muito no protagonismo, né, dos alunos, mas isso é muito pouco posto em prática. Então, fora, obviamente, os projetos, aquelas histórias todas, mas agora, mais do que nunca, nós temos que realmente colocar os nossos alunos para pensar junto conosco soluções para que todos nós possamos nos dar as mãos e encontrar, vamos dizer assim, saídas para esse momento que eu digo tão importante, porque é um momento realmente importante, é um momento onde nós estamos não só aprendendo juntos, mas também nos preparando para grandes mudanças. Eu digo isso, gente, né, a professora Elaine já colocou, eu sou formada em História, e eu sou uma apaixonada, não formei História por formar não, tá? Eu sou realmente uma apaixonada pela História. Quando eu fui escolher a faculdade, né, muito, muito jovem ainda, então eu tinha três... eu sempre conto isso nas minhas falas, né? Eu tinha três possibilidades que eu queria, né? E possibilidades um tanto diferentes. Eu queria jornalismo, eu queria história e queria psicologia, né? E lindo. Eu queria uma de... Bom, aí eu disse, bom, eu vou ter que dar uma escolhida aqui, eu escolhi história porque eu acho que é a base de tudo, né? A história humana, nossa história, ela pode nos preparar, inclusive, para o futuro, porque nós aprendemos muito também com os acertos e erros que aconteceram lá atrás, né, com não só das nossas famílias, mas da nossa história, da nossa pátria, do nosso mundo.
Então, dentro da história, nós vamos ver momentos de ruptura, que nós chamamos de momentos de ruptura, que são momentos onde a sociedade se encontra numa profunda crise. Nós vamos encontrar no século passado, nós vamos encontrar a gripe espanhola no início, que não esse nome por ter, porque na verdade não surgiu na Espanha, mas foi anunciada pela primeira vez na Espanha, mas, enfim, ficou conhecida como a gripe espanhola. Então, essa gripe, ela foi assim um start, porque ela vinha já, nós vimos na Primeira Guerra Mundial, a Europa devastada, aí acontece a gripe, uma pandemia mundial, uma das grandes pandemias mundiais, talvez uma das primeiras realmente, E aí, logo depois, houve mas grandes transformações. Se você pegar fotos de 2015, desculpa, 1915, e pegar fotos de 1921, 22, você vai dizer assim, meu Deus, que foi um acelerar, assim, da sociedade, das pessoas, enfim. E depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial também, que foi outro grande pulo dentro da sociedade. E a pandemia do Covid-19 não vai ser diferente, gente. Então, nós, muito adaptativos, nossa espécie se adapta, e a adaptação da espécie humana é a transformação. Nós nos adaptamos a transformações para que nós possamos realmente continuidade à nossa existência. E isso vai acontecer isso agora, Então, nós temos aí, realmente, desde o início do século XXI, a gente vem falando, vem se ouvindo, vem falando muitas questões tecnológicas, Mas eu acho, como eu e muitas outras pessoas também têm esse mesmo pensamento, essa mesma fala, que o século XXI vai começar realmente agora. Assim como o século XX, após a pandemia mesmo, de 18, de 1918, é agora que nós vamos começar. E vem aí um boom da tecnologia. E a tecnologia, se ela for realmente muito bem entendida, muito bem trabalhada, que é o que está acontecendo já agora com as redes sociais, esses conflitos todos, fica um pouco complexo. E eu vou explicar o porquê também, dessas questões. E aí entra a educação das emoções, a educação socioemocional como a mediadora desse momento. Dessa situação ímpar, dessa situação que nós ainda estamos nos adequando, que ainda estamos tentando entender. E isso será agora nos próximos 5, 6 anos que a gente vai ver aí muita coisa diferente. E tão urgente, não é? E você trazendo toda essa perspectiva, porque nós somos identidade, constituímos nossa identidade. A Isa, gente, ela tem aí a formação incrível na gestão estratégica de pessoas e o desenvolvimento de líderes. Ontem, na live, a Keila trouxe essa perspectiva e hoje a Isa vem trazendo aí com todo esse arcabouço do socioemocional. E como que fica o nosso professor, que em momentos de 2020 teve toda a sua vida também passando por uma série de modificações, e que agora em 2021 é convidado a vir cheio do ânimo para que o ano letivo seja um sucesso. Como que nós podemos, Isa, trazer essa perspectiva para o nosso professor? Olha, Elaine, eu já venho há alguns anos, eu também, quem assiste minha fala, sempre eu gosto de colocar e contextualizar com essa minha história. Eu sou filha de professora, Antes de ser professora, eu vim de uma linhagem de professores. Então, é óbvio que eu tenho uma preocupação muito grande com os professores. Dentro da minha história profissional, eu passei por vários espaços, Eu fui de sala de aula, fui para o consultório, porque fiz formação em psicologia transpessoal e acabei migrando, saindo da sala de aula, fui para consultório durante muitos anos. E durante essa experiência como psicoterapeuta, eu comecei a ser chamada pelas empresas, para as empresas, palestra de qualidade de vida. E quando eu chego nas empresas, várias, tem uma história até muito engraçada, eu fui, isso no início dos anos 2000, fui chamada pela Coca-Cola para falar sobre meditação no trabalho, porque dentro da psicologia transpessoal nós trabalhamos muito com terapias muito naturais, com técnicas de estado alterado da consciência, e a meditação, o relaxamento é um deles, E aí, eu chego lá e encontro aquelas pessoas que eu pensei que ia ser mais os gestores, quando eu chego, eu encontro realmente o pessoal de chão de fábrica, e penso, como é que eu vou falar de meditação aqui, para o pessoal mesmo que está ali na lida, no dia a dia.
E aí, em vez de fazer um discurso belo e maravilhoso, eu fui, vamos para a prática. E a partir daí, dessa experiência, eu realmente fui fazer alguns cursos de especialização, de pós-graduação, né? Um deles é gestão de pessoas pela FIA-USP e também pela Dom Cabral, que é sobre liderança e tal. Por quê? Porque eu chegava nas empresas e eu comecei a perceber que o grande problema não era só as pessoas, mas principalmente os gestores, os líderes, né? Que era quem tomava as decisões, quem poderia mudar o clima daquela empresa, melhorar, ou pelo menos melhorar o clima e tal. E a partir daí eu passo a trabalhar realmente com desenvolvimento de líderes. E quando eu realmente vou abrir minha empresa, né, a Ludes, porque eu também já vim de uma outra experiência, que era um projeto as drogas nas escolas públicas, porque... E aí foi muito interessante, porque foi o seguinte, eu fazia um trabalho numa empresa, porque aí, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar muito no RH estratégico das empresas, né? Pensando soluções para o desenvolvimento das pessoas dentro das empresas. E numa dessas empresas, me deram o grande desafio de escrever um projeto de prevenção às drogas nas escolas públicas, né? E eu realmente escrevi o Prevenção em Ação, que é um projeto bastante interessante e tal, e saio, então, da minha consultoria e do consultório, fui fazer um processo de migração, é claro, né? E para poder coordenar o projeto, porque comecei a viajar muito e tal, para vários municípios e estados, aquela coisa toda, e nesse momento eu me deparo com os professores, né? Porque eu comecei a de formação desses professores, e me deparo com um processo lá de trás, que eu tinha deixado lá há muitos anos, mais de 20 anos na escola, que era muito próximo, que era o estresse do professor, a ansiedade do professor, as dificuldades comportamentais dos alunos, como lidar com esses alunos, enfim, uma série de questões aí, e aí eu escrevo um outro projeto. Todos os meus projetos, eles são pensados na parte metodológica, mas também tem livros, né? Você bem sabe, eu sou escritora. E aí eu escrevi, vamos lá mostrar, né? Isso! Que eu me amo, tu te amas, nós nos amamos, que é um projeto específico para cuidar de quem educa, né? Que é o professor. Porque aí volta a minha fala anterior que eu vinha colocando, como eu sou filha de professora, né? E sobrinha e tal, e fui de sala de aula, eu sabia exatamente o que era essa dificuldade, quais são as dificuldades de sala de aula, o adoecimento físico e emocional desse professor. E dentro desse de educação emocional para educadores, que chama, né, tem esse livro, e tem o caderno, que tem também um caderno de atividades, tá? Que vem tudo junto, aqui tá fechadinho, é uma coleçãozinha fechada. E aí eu comecei a pensar no como vamos desenvolver as emoções, né, desse professor, porque, obviamente, o meu projeto, o anterior de prevenção às drogas, né, eu já vinha trabalhando as emoções dos alunos, né, para dizer sim para a vida. Eu não trabalho com essa história de dizer não, mas dizer sim, porque na hora que a gente fala o sim, nós nos permitimos viver, né? E se eu me permito viver, eu vou dizer não automaticamente para tudo aquilo que pode me fazer mal, que pode me destruir. Isso é um processo inconsciente, né? Então, o que acontece? Então, desse momento que eu já vim trabalhando com as emoções dos alunos, obviamente, eu fui trabalhar, então, com o emocional dos professores. Por quê? Porque dentro do projeto eles tinham que trabalhar com esse processo emocional desses alunos. E aí, não adiantava eu chegar e fazer uma capacitação técnica dos materiais. Se esse professor, ele estava tão ruim com ele mesmo, como é que ele ia falar de emoções ou de falar de bem-estar, dizer sim para a vida, não estava conseguindo dizer sim para a sua própria vida? Né? Não tinha como. Então, eu disse, bom, gente, primeiro nós temos que preparar esse professor não só enquanto um profissional, mas principalmente enquanto um indivíduo, enquanto pessoa, porque é isso que nós somos. Antes de sermos profissionais, nós somos pessoas, né? E pessoas com todos os conflitos normais e naturais de todo mundo. Então, como lidar com esses processos, né? Como lidar... E tem uma coisa mais delicada aí, porque nós, por lidarmos com pessoas diferentes, principalmente pessoas em estado de formação, né? Geralmente crianças, adolescentes, mesmo jovens, adultos também, isso causa um estresse maior, porque são pessoas diferentes, situações diferentes, culturas diferentes, emoções diferentes.
E tem uma coisa muito interessante, porque nós, da nossa espécie, né? A empatia. Sim. Pessoas têm uns mais empáticos, outros menos, mas todo ser humano é empático. E o que é que isso significa? Que quer eu queira, quer não, eu vou fazer uma ponte para o seu processo emocional. E dentro de sala de aula, um conflito dentro de sala de aula, não tem aquela de dizer assim, professor, você é o dono da sala, você que vai. Sem que eu perceber, eu entro naquela energia. Assim como também os alunos podem entrar na minha energia. Então, energia emocional, né? Então, para que eu possa mudar essa energia emocional de sala de aula, eu tenho que saber primeiro mudar minha própria energia emocional. E aí entra a questão da educação emocional para educadores, né? Que é cuidar de quem educa. Esse é o grande processo, né? Isso, e um dos projetos, né, que nós vimos aqui na leitura do teu currículo, o quanto você proporcionou isso e essas transformações mudam, inclusive, o espaço, né, o espaço educativo. Isa, hoje eu estou aqui em Rio Branco, aqui no Acre, um lugar incrível, e vim trabalhar em uma instituição. Eu já andei um bocado. E hoje eu estou por aqui, trabalho no Instituto Águias do Saber, que é uma escola parceira da Rede Pitágoras. Tenho uma líder inspiradora que pensa em todos esses processos de acolhimento. E durante a pandemia, aqui surgiu um projeto chamado Acolher. É o acolher para as famílias, para os alunos e para os professores. Perfeito. E todo sábado ele tem o canal no Instagram, da qual a gente consegue dialogar com as famílias. Mas o que nós queremos dizer aqui, para todos os que estão aqui participando, e todos aqueles que vão olhar e participar, né, depois de lançado aí no YouTube, exato, é que é possível realizar, independente da sua escola ser uma instituição privada ou ser uma instituição pública, nós acreditamos nessa possibilidade. Ainda com a professora Diana no ano passado, nós conseguimos pensar em uma matriz socioemocional. A BNCC não traz a matriz? Sim. Traz as habilidades para serem desenvolvidas dentro dos objetos do conhecimento? Pois nós, da Norte Rios, começamos a pensar nessa matriz socioemocional. Foi quando a gente chegou até você. Que lindo! E aí, no webinário, quando você apresentou, nós vimos todo esse processo em Marituba, pessoas encantadas, felizes, ressignificando a sua prática em meio ao caos. Porque mesmo durante o processo da pandemia em 2020, eles conseguiram ressignificar, atender, dialogar com as famílias, não é? E quando você trouxe isso no webinário, foi incrível. Então, como encorajar essas escolas, né, a desenvolverem projetos socioemocionais, Isa? Bom, primeiro, nós recomendamos muito, né, que primeiro trabalhar esse professor, porque quem vai estar em sala de aula desenvolvendo as habilidades emocionais e sociais dos alunos são os professores, né? Como eu te coloquei antes, com todo esse trabalho, com toda essa pesquisa, eu acabei desenvolvendo uma metodologia própria, que eu intitulei Educação Transcomportamental. A educação que... Ela vai mostrar livro, né? Tu sabe como é que é? Eu vou falando, vou mostrando. Importante. Esse livro, né? Tá aparecendo aí, né? Que é a educação transcomportamental, que é a metodologia que nós trabalhamos... Isa, para só um pouquinho de ver que tá todo mundo querendo ver aí de novo. Pode mostrar. Aê! Deixa eu ver aqui. Pronto. A educação emocional, educação transcomportamental, gestão das emoções para comportamentos inteligentes, né? Então, o que é que acontece? O desenvolvimento das competências socioemocionais, que são conhecimento, habilidades e atitudes que nós devemos ter diante da vida. Esse assunto começou a ser falado nos anos 90, principalmente depois da inteligência emocional, do Daniel Goleman, principalmente, mas já vem sendo estudado há muito tempo. Desde a década de 70, tem vários autores, né, que eu trago, inclusive, foram autores que eu estudei, que eu trago aqui no livro, que vêm estudando essas questões comportamentais, né, para tentar desenvolver, né, metodologias, técnicas, enfim, que pudéssemos trazer algum tipo de relacionamento mais estável dentro de sala de aula.
Eu acho isso um tanto quanto complexo, porque, obviamente, quando nós lidamos com pessoas, quando estamos lidando com pessoas, não é máquina, não tem como fazer uma programação, não tem uma fórmula de bolo. Por isso é que nós temos que primeiro trabalhar o professor para que ele saiba lidar com as várias questões, né, com as várias narrativas que vão surgir dentro de sala de aula, e daí, a partir disso, desenvolver uma série de atividades técnicas e até mesmo, né, a partir daquele momento, ações educativas que possam resultar em desenvolvimento das habilidades socioemocionais, porque essas habilidades, elas são natas, nós nascemos e vamos desenvolvendo, não são natas no sentido assim, nós nascemos com tendências a desenvolvê-las, né? É através da educação que nós vamos desenvolver, é claro. Mas desde o momento que nós estamos na nossa família, né, nas relações com as outras pessoas, desde muito pequenos, a criança ela vai aprendendo, um processo educativo, porque o que são essas habilidades, né, ou essas competências, melhor falando dessa forma? É tudo aquilo que tem a ver com melhora nossas relações comigo, com o outro e com a nossa coletividade. Então, dentro da comportamental, nós trazemos aquele conceito de campos de experiências, né, que é o eu, o nós, que é muito bem visto lá no infantil, mas que depois se perde, né? Vai sendo perdido durante as outras matrizes, né, da escola, né? E aí eu essa questão dentro da educação transcomportamental, a relação eu, a relação eu-outro, né, eu-tu, e a relação eu-nós, que é essa comunidade. E para cada nível de relacionamento desse, nós temos habilidades, nós temos atitudes, nós temos conhecimentos importantes a serem desenvolvidos. Por exemplo, que melhor habilidade ou que melhor competência eu posso desenvolver para me relacionar comigo mesmo? Seria o autoconhecimento, é o autoconhecimento, que através do autoconhecimento eu vou me perceber, eu vou perceber as minhas forças, eu vou perceber as minhas dificuldades, eu vou perceber os meus talentos, né, e aí a partir disso eu vou poder dizer o seguinte, bom, isso aqui eu quero, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui eu tenho que educar, mas para isso, gente, nós temos que primeiro entender, aí isso o que nós trazemos aqui na educação transcomportamental, nosso temperamento. Porque de acordo com o nosso temperamento é que nós vamos vivenciar essas competências, tá? Eu e a Elaine somos pessoas, por exemplo, nós vamos vivenciar uma competência de operação de um modo muito diferente, né? Vamos dizer assim, o conhecimento é o mesmo, tudo é diferente, porque vai depender muito do temperamento de cada uma. Então, nós vamos entender, por exemplo, né, a cooperação. Vai estar lá o que é cooperação, tal. A parte teórica, vamos entender cognitivamente, mas na atitude pode ser bem diferente. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. E aí, quando nós entendemos o nosso temperamento, nós saímos daquela massificação que causa, né, que cria muitas culpas, porque eu não consigo ser igual a fulano, ou fulano não consegue ser igual a mim. E não, isso cria uma série de conflitos. Quando eu percebo que não, fulano tem as habilidades dele, eu tenho as minhas, e nós podemos sim compartilhar juntos, né? Complementar. E isso é possível através do autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma das competências importantes na relação eu-eu, que vai aprofundar na relação eu-tu, que é o eu-outro, e eu-nós, que é o eu com a sociedade. Então, esses três níveis relacionais precisam de competências diferentes, de habilidades diferentes, para que nós possamos ter sucesso na vida. Quando eu falo sucesso, não é nada global, não, né? Mas é nos realizarmos enquanto seres, né? Enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né? Naquela questão da nossa missão, da nossa visão, que é muito falada dentro das empresas, e que eu gosto de trazer isso porque é como se fosse um fiozinho condutor, né? Para nos direcionar. Tá? Então, eu também tenho uma grande experiência como coach, né? Porque eu fiz a formação em coach em 2005. Legal. Era coach. Então, eu trabalhei muito tempo nas empresas, com grandes executivos como coach e tal.
Depois ficou muito misturado, né? Ficou uma técnica, é muito legal essa técnica, né? Inclusive, eu trago muito para os meus livros, né? Para os meus cursos, enfim, minhas formações, eu trago muito essas técnicas. Mas ficou meio confuso, então eu prefiro não colocar mais esse nome coach, né? Mas muito interessante, por quê? Porque são técnicas muito objetivas. Então, como eu vinha de consultório também como psicoterapeuta, né, agora você pode ter o tempo que você precisa enquanto pessoa, mas na vida lá fora, muitas vezes não, né, principalmente dentro da empresa ou dentro da escola, que a escola é uma empresa também, né, e aí nós temos, então, que fazer o quê? Nós temos uma série de passos, mas o primeiro é entender que quem educa precisa ser cuidado, precisa entender como se cuidar, né? Não é esperar que o outro venha me cuidar, mas é como eu vou me cuidar. E aí, a partir desse momento, nós temos aí outros métodos para trabalhar com os alunos, né? Primeiro, o professor. E é fantástico como você traz, porque o autoconhecimento, ele nos proporciona essa sensibilidade e a consciência das emoções, não é? E Isa, você poderia trazer para nós exemplos de atividades em que os professores poderiam promover, que suscitasse o autoconhecimento ao aluno? Olha, é aquela história. O professor ele pode replicar em sala de aula muito do que ele vai fazer com ele mesmo, né? Então, dentro da educação transcomportamental, por que educação? Primeiro, deixa eu explicar aqui o que é educação transcomportamental, que às vezes as pessoas perguntam o que é isso, né? Que vai além do comportamento massificado, né? Trans de além, né? Transdisciplinar, que vai além das disciplinas fechadas, transcomportamento, que vai além daquele comportamento fechado e quadrado que a sociedade diz, você tem que ser assim, tem que ser assado. Não é bem assim. Claro que tem leis e normas que nós vamos adequar, e aí entra nas questões das competências da relação com nós, né? Então, quanto a gente a relação com a sociedade, o aluno, o professor, nós, seres humanos, nós vamos aprender como é que nós podemos, diante das normas e leis, né, daquela sociedade. Mas, em primeiro momento, nós temos que entender como é a relação comigo mesmo. E aí, nós começamos a desenvolver esse transcomportamento, porque eu começo a perceber que são as minhas habilidades, os meus talentos, né? E aí, o que acontece? Quando o professor descobre isso nele mesmo, né, ele começa a se perceber enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que também tem habilidades que vão além de ministrar aulas, mas enquanto pessoa, ele começa a olhar o seu aluno também enquanto pessoa, como você mesmo falou, Elaine. E aí eu estou me lembrando muito do Carl Rogers, né, quando ele coloca, não sei se você conhece, Carl Rogers, eu fui um psicólogo, um educador também, né, e ele, na educação centrada no aluno, né, na educação centrada no outro, ele coloca. Eu só vou poder trabalhar essa educação centrada no outro se eu primeiro me educar, se eu primeiro centrar-me em mim. Então, assim, eu não gosto muito de falar sobre atividades que pode fazer em sala de aula sem essa preparação. Porque senão vai virar aquela coisa cognitiva, massificada, que não funciona dentro da educação socioemocional. Tá? Essa é a grande história. Não se ministra em sala de aula esse estilo educativo como se estivesse ensinando, né, língua portuguesa, matemática, ciência. Não funciona. Pode, né, eu posso fazer vários projetos assim, claro, né, tem muita gente fazendo, mas os resultados lá na frente são tão frustrantes que muitas vezes a escola abandona os projetos, porque não vê transformações, é só aquele oba-oba. O passo para trabalhar com educação emocional ou socioemocional dentro da escola, nós precisamos vivenciar, são vivências. Por isso é que existe a questão do trabalhar o professor. Porque dentro de um processo vivencial vão surgir várias situações que eu não tenho controle. Eu não sei o que vai acontecer. Vamos estar com 30 alunos ali e, de repente, uma simples dinâmica, né, falando de dinâmicas, né, por exemplo, nós queremos falar de comunicação, nós vamos fazer uma dinâmica que é super conhecida, que é a partir de uma brincadeira, que é o telefone sem fio, né, uma coisa que é bem conhecida, né, que eu vou falar sobre isso.
aquela velha história do telefone sem fio, faz lá aquele ciclo lá, um fala, chega lá no final para a gente falar de comunicação, falar, né, da questão da fofoca, falar né, de como transformamos a informação a partir da nossa percepção individual. Isso, uma simples dinâmica dessa pode ser super eficaz se o professor for preparado, e pode ser uma bobagem que os alunos, ai, que saco, se o professor não estiver preparado. Né? Por quê? Porque a partir do que surge ali, naquele momento, né, que a gente já sabe que vai chegar uma frase completamente distorbada na frente, mas a partir dali tem que ser todo um trabalho, tem que emergir todo um trabalho de comunicação e de escuta, de voz, né, inclusive de expressão facial, de expressão corporal, que tem a ver com comunicação e que tem a ver também com as questões emocionais. A partir de uma simples dinâmica dessa, nós podemos falar de empatia, nós podemos falar de tanta coisa, que se esse professor não estiver preparado, vai ser uma dinâmica, você, tá? Terminou ali, se falou um pouquinho de comunicação, acabou. E aquilo não transforma. Então, nós estamos falando de transformação do ser humano, de transformação desse aluno na prática. Então, como fazer dentro disso de sala de aula? Tem muitas formas. Nós, aqui da LUDES, nós temos todo um material, né? Nós temos coleções de livros, desde o infantil 3 até o ensino médio, né? E cada coleção dessa é um projeto, né? Porque aí tem as coleções de livros, que são os livros dos alunos, e tem, obviamente, o livro do professor, onde tem todas as aulas planejadas e que esse professor vai desenvolver dentro da nossa metodologia, né? Que são os 3 eixos que nós preparamos o professor, que é a identificação dos temperamentos, as matrizes de reconhecimento das competências do eu, do outro e do nós, né, que é aquilo que eu estava falando antes, cada relacionamento desse tem competências diferentes, e cada trabalha esses relacionamentos, e até chegarmos ao ICRE, identificação, cognição, regulação e expressão emocional. Esse é o método que a gente começa para poder, a partir daí, desenvolver as competências socioemocionais. E, gente, a novidade é que a Norte Rios é representante da LUDES, e dia 11 na inauguração nós vamos ter essa super novidade para que a gente consiga trazer para as pessoas, não é? E a LUDES é incrível, nós vamos ter a oportunidade de escutar mais um pouquinho aqui sobre a LUDES e trazer que tudo que você nos presenteia com esse diálogo é para que realmente as escolas consigam já engajar nesse movimento. Algumas já iniciaram o ano letivo, a maioria das redes públicas já estão nessa perspectiva, não é, de planejar. E ao planejar uma atividade socioemocional, você queira desenvolver com a sua equipe, traga essa possibilidade de acontecer ao longo do ano, não é só no primeiro dia. Né? O professor ele precisa desse afago, ele precisa sentir-se seguro, ele precisa ser acolhido, né? E os líderes precisam promover, não é isso, Isa? Perfeito. Primeiro, assim, um projeto realmente de transformação, ele não acontece através de ações estancadas, né? Ações únicas. Existe todo um processo aí que dura 1 ano, 2 anos e vai para lá. Por exemplo, dentro do Educação Emocional para Educadores, nós trabalhamos, aqui na nossa metodologia são 3 níveis, né? Então nós trabalhamos, são vários, antes eram 7 encontros durante o ano, encontros semanais. Com o processo da pandemia e para baratear, inclusive, custos, nós passamos, então, a grande parte dele hoje é online, né? Então, tem muitas atividades, são atividades introspectivas, são atividades de autoconhecimento. Então, você tem uma ideia, nós trabalhamos com o processo biográfico, mas com antepassados, porque eu também tenho formação dentro da constelação familiar, né? E depois eu fui fazer também pedagogia sistêmica, né? E dentro do processo sistêmico, nós temos... aquela história, a gente vai puxando um novelozinho aqui até formarmos esse todo, que é uma visão holística, né? É uma visão sistêmica, quando ela forma esse todo, é a visão do holos, a visão do todo, do holístico que nós conseguimos colocar. E o que é que isso acontece? Os nossos antepassados, a nossa cultura,
os nossos valores, e a maioria dos nossos hábitos, né, vem de memórias, né, vem de tempos e tempos. Muitas vezes nós não conseguimos mudar esses hábitos que se tornam, infelizmente, às vezes, dependendo deles, é claro, barreiras muito difíceis para a nossa vida, se não entendermos de onde vem. Nós temos, inclusive, várias atividades que a gente mexe com o processo do inconsciente pedagógica. Ninguém está falando aqui de um processo. Existe o processo terapêutico e existe o processo pedagógico. Isso é importante deixar bem claro, viu? Para que não haja misturas, né? Não é terapia. E assim como também o processo de educação emocional para educadores não é um processo terapêutico, mas é um processo educativo para o desenvolvimento de novas competências desse professor enquanto indivíduo, para que depois ele possa entrar enquanto professor, né, enquanto profissional. Pronto, olha que incrível, né? E aqui, já trazendo uma pontinha para o que a gente vem sendo presenteado desde o ano passado, é a implementação da BNCC, já caminha para um processo aí de consolidação. Que grande desafio, gente. O ano de implementação foi 2020, 2020 foi um ano, como é que a gente pode dizer, atípico, tendo que desenvolver a BNCC, e agora 2021, a gente precisa fortalecer para que em 2022 a gente consiga ter uma rede já consolidada desenvolvendo a BNCC. E a nossa pergunta aqui, Isa, é como desenvolver o socioemocional que é aí nos orientado pela BNCC. Pois é, né? Aí é a grande questão, porque a BNCC, ela traz uma série de dicas, ela não traz uma técnica em si, né? Ela vem indicando aí as competências, umas 10 competências, né? E tem algumas competências fundamentais no processo de desenvolvimento das habilidades, que ela, inclusive, coloca muito claramente a questão das habilidades socioemocionais. E aí existem várias formas, né? Eu vou poder falar do meu método, né? Da minha metodologia, que é óbvio, né? Então, dentro do processo da metodologia da educação transcomportamental, que aqui nós, da LUDES, utilizamos, nós trabalhamos primeiro com a educação emocional. Então, no primeiro semestre, nós vamos trabalhar o básico da educação emocional, né? Que é a identificação e compreensão das emoções, até chegarmos na regulação, que são técnicas de autorregulação da raiva, do medo, da tristeza, dentro de sala de aula. Mais uma vez, não é um processo terapêutico, tá? São técnicas de respiração, técnicas de movimento corporal, técnicas de mudras. Mudras é um movimento das mãos, muito usado na yoga, mas que tem a ver com as terminações nervosas, porque a regulação das emoções tem a ver com o nosso sistema nervoso, né? Com as emoções, elas são biológicas em primeiro lugar. A interpretação dessas emoções é que se tornam sentimentos, que se tornam subjetivos, né? O diálogo interno, o mindfulness, a meditação, aí entra uma série de técnicas que o aluno aprende em sala de aula para que ele possa regular. Mas antes de regular, ele tem que entender como é que é a raiva para ele, como é que ele vivencia. Aí vem aquela história dos temperamentos que eu falei, né? Nós trabalhamos com os 4 temperamentos, que é uma teoria antiguíssima, né, que muitas abordagens psicológicas foram beber nessa fonte. Então, os 4 temperamentos na base, né? Como é um colérico? Como é que um colérico se relaciona com a raiva? Como é que um fleumático se relaciona com a raiva? Completamente diferente. Como é que um sanguíneo vivencia a alegria, que é bem diferente do melancólico? Então, essas questões vão individualizando, trazendo para dentro da sala de aula o processo de individualização da pessoa. Que aí sim a gente começa um processo de transformação. Porque senão, gente, os projetos vão virar mais uma vez aquele que eu vou da pessoa. Vão virar aquela história para inglês ver, né? Que são aqueles velhos projetos onde se é um oba-oba, é muito bom, muito bonito, mas que o resultado no final é muito, muito mínimo, muito pequeno. Aí, no segundo semestre, nós começamos, então, a trabalhar com as habilidades socioemocionais. E aí, nós, por exemplo, no Fundamental 2, nós utilizamos no primeiro semestre todo um projeto gamificado.
são jogos, mas os jogos é uma das ferramentas da gamificação, né? Lembrando que a educação gamificada é uma educação que tem várias etapas. Então, é um projeto que tem várias atividades, que é bem interessante, aí vai ter várias pontuações, os alunos amam, né? E tem o jogo de tabuleiro também. Por que o jogo de tabuleiro? Porque ali naquela relação do jogar um tabuleiro, vai se trabalhando uma série de relacionamentos, uma série de questões da frustração, da irritação, da raiva, da alegria, do medo, da tristeza, vai se trabalhando uma série de emoções, e são jogos bem interessantes, tá? Por exemplo, na Corte do Rei Arthur, então, que isso é já para os alunos do 8º ano, então, que a gente já começa a trabalhar muito essa questão do comportamento sexual, do romantismo, aquela coisa toda. Bom, no segundo semestre, nós vamos trabalhar, então, com a coleção Cuidando de Nós, que é uma coleção, que é um projeto, né, que são livros e o próprio projeto, nas aulas, onde nós vamos trabalhar as habilidades, e eu preferi trabalhar com habilidades muito focadas na faixa de idade. Então, eu não trago qualquer tipo de competência, eu trago competências muito focadas para aquela faixa de idade, por exemplo, né, no 8º ano nós temos ali 13, 14 anos, né, quando começa a despertar o próprio processo do corpo, dos hormônios. Então, que habilidades comportamentais nós temos que ter para essa faixa? Então, o diferencial nosso aqui da LUDES, né, e da educação transcomportamental, é porque, o que é que acontece? Como eu sou sou a idealizadora do projeto, eu tive muitas experiências em espaços diferentes. Então, eu venho de sala de aula, eu conheço o que é uma sala de aula, né? Eu venho de um consultório onde eu conheço a individualização, o processo individual de cada pessoa, né, no caso dos meus clientes, e eu fui também muito para as empresas, então eu trabalhei e transitei em muitos espaços diferentes da educação de formação humana. Então, eu trago essas experiências para o projeto. Então, eu não sou uma psicóloga que nunca pisou numa sala de aula e vai, né, propor determinados tipos. Não é nada, porque tem pessoas fantásticas, viu? Mas existe esse diferencial, porque eu já vi se propor uma série de atividades que não funcionam em sala de aula. O professor enlouquece e não consegue ter realmente um domínio daquela técnica, daquelas atividades, né? Como também, de repente, eu não sou só, né, só entre aspas, tá, gente? É só aqui para individualizar. Eu também não sou só uma pedagoga ou uma professora, né? Que eu só estou com experiência de sala de aula. Eu vou além, porque eu tenho uma pesquisa no ser humano em si, entendeu? Então, toda essa experiência eu coloco em função desses projetos. Então, todos os projetos, desde o infantil até o ensino médio, trabalhando já com os projetos de vida no ensino médio, né? Aliás, no 9º ano, nós já começamos a trabalhar com projeto de vidas, que é já ajudando esse aluno a começar a pensar, né? Que ele já vai ingressar em outra fase. E trabalhamos muito com o conceito dos setênios, né? Porque de 7 a 7 anos nós vamos mudando células, o corpo, hormônio, tudo. Então, isso a gente traz também isso para o processo sala de aula. Uma outra coisa muito legal, dentro da visão da pedagogia sistêmica, Elaine, por exemplo, nós meditação dos antepassados, né? Que eu falei dos antepassados, que a gente trabalha em sala de aula, a gente traz os pais para a sala de aula só na meditação. Gente, isso muda a conduta de muitos alunos. E quem está falando realmente é uma psicoterapeuta que já trabalhou muito com isso e sabe, vamos dizer, já vi esses processos de transformação. Então, não é teoria, é prática. Entendeste? E que eu possa... Que lindo! Olha, a Roseli está dizendo aqui, a Roselita disse que já jogou e que é maravilhoso, ela está comentando aqui conosco, não é? E trabalhou junto na Casa das Emoções, ela está aqui trazendo, não é, todo o que ela conhece. Muita gente adorando, viu, esse diálogo que é muito esclarecedor, agradecendo o carinho pelo qual nós tratamos aqui do professor que precisa desse apoio, dessa família, né? E também sobre como que a secretaria, cada secretaria de educação, poderia se organizar para promover para o professor essa perspectiva da educação socioemocional. Então, como que as secretarias poderiam se organizar? Bom, aí a questão, existe todo o processo de licitação e tal, essa é uma outra questão, né? Mas, em primeiro lugar, como nós funcionamos aqui, né? Porque nós já apresentamos, já fizemos esse projeto, muitas, né?
cidades, né, em muitos municípios e outros estados. Então, o primeiro passo é fazermos a apresentação técnica, né, para que haja um parecer técnico do processo, né, e daí dá continuidade toda aquela questão, né, burocrática, normal e natural, né, da secretaria. Mas não tem mistério, não. É basicamente isso, né? Na hora que pedir, a gente vai, faz a apresentação. Nesse momento, quando ninguém está viajando, a gente faz online, né? Conversa com todos os técnicos, mostra todo o material, manda o material para ser avaliado. Não tem mistério. Muito pelo contrário, nós queremos, essa é a minha missão. Então, enquanto missão, eu quero simplificar o máximo que eu puder todo esse processo para que possamos levar para mais gente possível, para os professores, para os alunos, para as famílias, porque tem uma questão muito importante. Todos os nossos projetos, nós trabalhamos também com as famílias. Nós temos o livro da família e nós temos encontros formatados para essa família. Então, nós temos, por exemplo, no Fundamental 1, nós temos a Família Unida pela Paz, que é em cima da cultura de paz, né? E tem todo um processo dentro dessas reuniões que nós fazemos com essas famílias. Dentro do Fundamental 2, nós temos a família participativa, que é como trabalhar com esses adolescentes, né? Como desenvolver esses filhos. Nós temos, aí trabalhamos muito dentro dessa visão da constelação, né? Da constelação familiar, do processo sistêmico, isso nas 3 ordens do amor, tá? Que é muito importante quando a família começa a perceber isso. Também realizamos várias técnicas baseadas na constelação familiar e na pedagogia sistêmica, dentro de sala de aula, e que funciona muito. Então, existe toda uma prática de experiência pessoal e de experiência já em campo. Por exemplo, nós já trabalhamos com um município com 22 mil alunos, mais de 500 professores, né? Então, assim, nós temos já uma bagagem de experiência e que por isso eu posso dizer que essa prática nossa, né, a educação transcomportamental, ela é realmente muito interessante. Eu acho às vezes arrogante estar falando isso, né? Não, não é não. É que é perfeito. Eu tenho que ter cuidado, eu me empolgo tanto que eu posso parecer assim muito arrogante dentro dessa minha empolgação, tá? Então, perdão, gente, se eu tiver assim muito, tá? Mas é o meu jeito. Eu sou uma sanguínea, então falo pelos cotovelos, falo gesticulando, vocês, é problema no vídeo, eu tenho que tentar manter as mãos presas, não dá, né? Mas, assim, a minha grande paixão são pessoas, né? É o ser humano. Então, essa é a minha missão, esse é o meu legado. Então, tudo que eu puder fazer, né, para ajudar, para estar junto, eu faço, né? Dentro, obviamente, dos meus limites, né? Tamo junto. Olha que lindo, gente! Isso é fantástico, porque você está compartilhando conosco a tua experiência de vida e nos ajudando a ser profissionais melhores, pessoas melhores. E Isa, aqui são exatamente em Rio Branco, 18 horas. Tem uma galerinha de Manaus no nosso chat, né? Lá em Manaus são 19 horas. E uma galera gigantesca do Pará, 20 horas no Pará, todo mundo conectado aqui escutando a Isa. Alguém de Marituba disse muito obrigada por ter lembrado da gente. Impossível esquecer Marituba, porque Marituba no ano passado, nossa, se refez, construiu, não é, toda uma história, toda uma trajetória na educação, e no webinário nós tivemos o prazer de escutar a Isa, e tivemos alguns dias justamente para tentar pensar em como trazer tudo que foi estudado em 2021, que é exatamente o que a gente está propondo aqui. Isa, vamos caminhando agora para os minutos finais, e nós gostaríamos muito que você trouxesse as suas considerações. Professora Diana me deixou uma missão hoje bem, né, complexa, mas eu estou adorando, que conversar com você é sempre um presente. Você deu conta do recado total, viu? Parabéns. Olha que bom! Uma beijoca, professora Diana, para todos os nossos consultores da Norte Rios e associados. É uma equipe incrível que pensa cada detalhe em fazer diferente, transformar a educação. Então, Isa, com você, as nossas considerações finais, que está todo mundo aqui querendo cada vez mais escutar você, viu? Bom, se tiver alguma pergunta também, estou aqui para responder, por favor, se eu souber, né? Bom, em primeiro lugar, assim, a minha gratidão a vocês, essa parceria
com a Diana, né, e com todos vocês, está sendo assim muito legal. Eu tenho aprendido e vou aprender ainda mais, porque eu acho que até o fim da nossa existência nós estamos sempre aprendendo, trocando, e esse é o grande processo, né, da vida. E nós, educadores, mais do que ninguém, nós precisamos sim cada vez mais aprender. Tá? Desaprender e aprender, porque esse é o processo de transformação humana, né? O ser humano, ele precisa dos desafios, e a educação é um grande desafio, porque sempre tem coisas novas, sempre tem situações novas, sempre, como essa pandemia, por exemplo, né? Nessa pandemia, estamos nos reinventando, então tem gente aí que se redescobriu, né? Pessoa. Esse é muito interessante, gente. Nós humanos, nós precisamos de desafios. Quando a vida entra na normose, nós deprimimos, nós entramos também num processo de falta de motivação. E a motivação, motivo para a ação é uma competência. É uma competência muito interessante, muito importante de ser desenvolvida, tá? Porque ninguém motiva ninguém, somos nós que nos motivamos. Então, antes de você buscar o reconhecimento lá fora, no outro, né, na escola, alguém vai reconhecer o meu trabalho, porque tem uma tendência aí que eu vou dar um toque aqui a vocês. Nós, professores, nós temos uma tendência miserável, perdão, tá? Assim, tá? Eu sei lá, acho que alguma coisa na nossa personalidade, no nosso caráter, as pessoas que estão atraídas para o lado, nós somos muito humanos, nós somos muito mais sensíveis. Não, né? Então, por isso mesmo, sem a gente querer, sem a gente perceber, com menos espera, a gente está se sentindo vítima do mundo. Gente, esse é o pior sentimento que a gente pode ter. Porque ao sermos vítimas, nós estamos buscando o quê? Algoz. Então, ao buscar algoz, nós vamos buscar inimigos, vamos buscar situações que vão nos machucar. Então, se nós aprendemos a dizer o seguinte, não, eu não sou vítima de nada. Existem situações lá fora que eu não posso, né, lidar, que eu não posso mudar, é claro, mas a forma, e eu acho que todo mundo já ouviu falar isso, mas eu vou repetir, a forma como eu vou lidar com essa situação, a forma como eu vou decidir me relacionar com essa situação ou pessoa, esse poder eu tenho. Então, a partir do momento que eu ressignifico isso, e que eu busco esse poder, e que eu pego esse poder para mim, gente, aí a vida se transforma, é impressionante. E mais uma vez eu digo, eu já vi isso acontecer tantas vezes, que eu posso dizer com certeza que é possível. É possível a gente ressignificar a nossa profissão, é possível a gente ressignificar a nossa vida, é possível a gente ressignificar os nossos valores e tornar a nossa vida melhor. Perfeita não existe, tá? Não existe perfeição. A vida é esse encolhe e expande, esse costura e descostura o tempo inteiro. Mas, quando nós temos a consciência disso, nós vamos ter uma outra relação com os conflitos e os problemas. E aí a vida muda. E é isso que eu convido todos vocês, né, a mudar a vida. Não se tornar aquela história do sapo cozido. Já ouviram falar na metáfora do sapo cozido? Eu tenho duas metáforas. O sapo cozido é o seguinte: coloca o sapo dentro da panela, coloca a panela no fogo e vai esquentando ali a água e o sapo vai se acomodando, né? Vai gostando, a água vai ficando quentinha, vai gostando. E ele não pula, ele pode pular, mas ele não pula, porque ele vai gostando e vai se acomodando. E ele morre cozido. Entendeu? Então, assim somos nós. Muitas vezes nós morremos cozidos numa situação porque vamos nos acomodando, porque tá bom, porque tá legal, porque eu tô com preguiça, porque eu não quero, eu tenho medo de mudar, eu não conheço, né? E aí eu vou trazer a outra metáforazinha dos dois sapinhos na tigela do leite. De a história que dois sapinhos caíram numa tigela de leite. Um sapinho era espivitado e o outro sapinho era, ai de mim, coitadinho de mim, era vítima do mundo, né? Aí os sapinhos caíram, disse, o coitadinho disse, ai, não vamos mais sair daqui dentro, é muito alta essa tigela, ninguém vai conseguir. O outro, não, vamos, não, a gente vai. O outro, não vamos. Aí o coitadinho vai, sucumbe lá, morre afogado, e o outro bate as perninhas lá, vamos tentando sair. Horas depois o leite talhou e ele deu o pulo dele. E essa metáfora a gente leva para a nossa vida.
né? A gente vai batendo, vai batendo, vai batendo no leite até ele talhar, ou nos problemas, ou nos conflitos, e a gente conseguir uma solução. E aqui eu termino a minha fala, o nosso momento de grande, grande prazer. Gratidão, Diana, gratidão, Elaine, gratidão a todos vocês por terem nos ouvido, né? Olha, gente, que fantástico! Sempre maravilhoso ouvi-la. Agradecer a você por esse diálogo. Nós teremos oportunidades, pessoas maravilhosas de ouvir a Isa. Se inscrevam aí no nosso canal para que vocês conheçam as nossas lives, possam assistir junto com sua equipe. Agradecer a todos aqui de diferentes lugares. Galerinha aí em massa lá do Ceará, do Amazonas, do Pará, do Acre. Que maravilha, gente. Compartilhem. Obrigada pela presença de vocês. A participação de vocês é incrível. Palminhas aí no nosso chat. Agradecimento a Isa. Né? Isa, beijos para você. Foi incrível. Sempre é incrível te escutar. E dia 11, ó, lá na inauguração da Norte Rios, teremos a presença da Isa. Vai ser um grande dia. Professora Diana Morim, muito obrigada pela confiança. É online, né? Que eu vou botar online, né? Que ainda não dá para É viajar. isso mesmo. Estamos já vivendo nesse movimento híbrido, né? Nós teremos... Vocês, tá? Nos permitindo. Tiago, muito obrigada. Jocélio, ó, galera do Comum aí de Altamira. Beijo, Judite. Um abraço, Eurípides. E, gente... Ó, até a próxima, viu? Isa, valeu!